Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Diego Sobral, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo sobre incidências radiográficas. Vem comigo. Raio-X. O que precisamos entender sobre incidências radiográficas no trauma? Lembrando, partiu do pressuposto história, exame físico, exames de imagem. As radiografias sempre perpendiculares entre si, ok? E dependendo do caso, devem englobar a articulação proximal e distal, a suspeita de fratura, ou a suspeita de lesão, ou a suspeita de luxação, ou a entorse. Beleza? Nunca peça somente uma incidência radiográfica no trauma. O paciente teve uma entorse de tornozelo, raio-x, AP e perfil do tornozelo. O paciente teve uma contusão do quadril, raio-x, AP e perfil do quadril. Beleza? Via de regra, basicamente, AP e perfil para coluna vertebral, ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo. AP e oblíqua geralmente usamos para mão e pé. Outras articulações, a gente tem outras incidências que vamos pincelar durante essa aula. Mas, via de regra, AP e perfil. Bora lá? Começando por ombro, beleza? Joga na tela um raio-x em AP do ombro. O que podemos evidenciar e avaliar em uma radiografia em AP do ombro? Primeiramente, tuberosidade maior, cabeça do úmero, a região de clavícula, articulação acrômio-clavicular, a parte da glenoide, a escápula. Quando a gente tem dúvidas nessa região, um trauma, a gente sempre vai solicitar a segunda incidência, que nesses casos é o perfil escapular. Além do perfil escapular, o ombro, a gente pode adicionar uma incidência a mais, chamada axial. Perfil escapular, a gente pode notar processo coracoide, o húmero, a escápula, acrômio e a clavícula distal. Já na imagem em axial, a gente tem tuberosidade menor, acrômio e extremidade distal da clavícula, processo coracoide. Sobral, pausa, volta para mim. Nesses casos aí, a gente está vendo a região do ombro, correto? Beleza? Tranquilo. Mas se o paciente tiver um trauma na região acromio-clavicular ou clavícula, vai servir a incidência AP e perfil? A gente vai solicitar o AP e o perfil. Mas também podemos solicitar uma outra incidência chamada Zanca. Joga na tela. A incidência Zanca, a gente pega o canhão, né, de raio-x, inclina 10 a 15 graus e faz a imagem. Como a gente está notando aqui, a gente tem uma melhor visualização da região, tanto do acrômio clavicular quanto da clavícula. Geralmente, quando um paciente tem uma lesão desse tipo, olha aí o que acontece. A gente tem uma ruptura, né? Uma lesão da região do acrômio clavicular e na incidência de Zanca, a gente consegue avaliar melhor. Então, ombro, o que a gente pode sempre pedir? AP, perfil axial. O trauma é na região da clavícula ou acrômio clavicular, a gente adiciona Zanca. E lembrar, vou sempre bater nessa tecla, nunca somente uma incidência, sempre no mínimo 2 incidências. O paciente chegou, doutor, bati com o meu ombro. Opa, AP e perfil. Doutor, tive uma queda de bicicleta, estou com uma dor na clavícula. AP, perfil e Zanca. Combinado? Bora pro próximo? Cotovelo. Cotovelo, AP, perfil. Ok? No AP, certo? Aqui, essa imagem aqui, nós vamos avaliar o húmero, processo holocraniano, a cabeça do rádio, a una, processo coronoide, epicôndilo medial, epicôndilo lateral e tróclea. Já no perfil, a gente vai avaliar húmero,
processo holocraniano, una, cabeça do rádio, processo coronoide, tróclea, capítulo. Quando a gente está falando de cotovelo, geralmente os traumas que envolvem o cotovelo, a gente sempre precisa prestar atenção na cabeça do rádio e no processo holocraniano. Geralmente os traumas nessa região são mais vistos, né, são maiores incidências nessa região. Lógico, né, lembrando, exame físico, uma história clínica, uma anamnese muito bem coletada antes da gente passar pro exame de imagem. Beleza? Punho. Punho, a gente tem duas incidências, mais uma, assim por dizer. Punho, aquela regra lá do início do vídeo, AP e perfil. No AP, a gente vai ver tanto a parte do rádio, processo estiloide do rádio, una, processo estiloide da runa, e os ossos, né? Os ossos do carpo. Semilunar, escafoide, captato, amato, piramidal, pisiforme, trapezoide, trapézio. Mas a gente tem que dar uma atenção no escafoide. Vamos passar para o perfil. Olha aí. Perfil também do punho, a gente consegue avaliar tanto a parte do rádio quanto a parte da una. A gente consegue ver o semilunar, o escafoide, captato e trapézio. Em relação ao escafoide, nós precisamos fazer uma incidência para o escafoide. O paciente faz uma flexão do punho para a gente melhor avaliar. Agora, vamos ver as duas imagens aqui que nós temos. Nitidamente, a gente vê que tem uma fratura, certo? Do rádio, né? Uma fratura do rádio distal, tanto na imagem em AP quanto de perfil. E também, aparentemente, também tem uma fratura aqui, ó, do processo estiloide da una. Olha aqui o escafoide como tá. Nessa imagem AP a gente viu que dá para ver o escafoide bonitinho. Mas se a gente tivesse dúvida se houvesse ou não uma fratura, a gente pediria uma incidência, a incidência para escafoide, que aí o paciente faz uma flexão. Já nessa imagem aqui ao lado, a gente nota que teve uma fratura do escafoide. O punho e a una não tem nenhuma alteração. Beleza? Revisando então, punho, AP, perfil. Fez a palpação na tabaqueira anatômica, o paciente referiu dor, a gente pode solicitar a incidência para escafoide, que é a flexão, para a gente avaliar se houve ou não trauma na região do escafoide. Combinado? Vamos para o próximo? Bacia e quadril. Bacia e quadril, AP e perfil. Joga na tela. Famosa imagem radiográfica em AP da bacia. O que a gente nota? A asa do ilíaco, a parte do sacro, o ramo isquiopúbico, cabeça do fêmur, colo do fêmur, a região transtrocanteriana do fêmur. Nitidamente, um AP em perfil. Sobral. E se o paciente teve um trauma na região do acetábulo? Quais as incidências radiográficas solicitar? A gente tem duas incidências radiográficas que a gente chama de alar e obturatriz. A incidência alar, a gente vai avaliar tanto a coluna posterior quanto a parede anterior do acetábulo. Já a obturatriz, a gente vai avaliar o quê? A coluna anterior e a parede posterior do acetábulo. Então o paciente chegou politraumatizado, você fez o XABCDE do trauma, história clínica, exame físico, certo? Vai entrar na parte de radiografias, incidências radiográficas, vai solicitar uma radiografia da bacia AP. Suspeita de trauma em acetábulo, você vai escrever ou digitar, né, incidência radiográfica alar/obturatriz, certo? Beleza? Agora, e se o paciente teve um trauma no ramo isquiopúbico? Joga na tela. Se tiver um trauma no ramo isquiopúbico, a gente usa ou a incidência a gente usa a incidência outlet e a incidência inlet. A outlet vai avaliar as fraturas do sacro e da porção posterior da asa do ramo púbico e a inlet vai avaliar
a integridade do anel pélvico, assim como a parede anteroposterior. Então, revisando, quadril e bacia, de bizu, que eu posso falar é, se o paciente teve um trauma no quadril direito, solicita raio-x de bacia em AP, porque aí você pode até fazer comparação contralateral, certo? Coloca uma chapa, pô, tá resolvido. AP, perfil da bacia, suspeita de trauma em acetábulo, a gente solicita alar obturatriz. Suspeita de trauma no ramo isquiopúbico, aí a gente solicita outlet e inlet. Beleza? Aqui, duas imagens. Essa é uma imagem em outlet, outra em inlet. Olha como faz uma diferença, uma incidência radiográfica bem feita. Quando a gente solicita uma incidência radiográfica, a gente não tem dúvidas quanto ao trauma apresentado. Joelho. Joelho, novamente, AP e perfil. Quando a gente tem um trauma na patela, a gente solicita axial. Bora lá? Joelho. O que a gente avalia no joelho? Fêmur, patela, a tíbia e a fíbula. Nessa imagem aqui em AP. Já no perfil, fêmur, tíbia, fíbula e a patela. Sobral, o paciente teve um trauma exclusivo na patela. Opa, eu já solicito o axial para a patela. Certo? Olha aí, nitidamente um trauma, uma fratura de patela, certo? A gente nota que tanto a parte do fêmur quanto a parte da tíbia está íntegro, mas a gente pode ver que está fraturado, né, nitidamente a patela. Mas caso haja alguma dúvida, tanto na fratura, né, na imagem em perfil ou em AP, a gente pode fazer o axial de patela. Nesses casos, não é da imagem anterior, tá? É uma outra fratura, né, um outro trauma, um outro paciente, a gente nota que teve uma fratura na região da patela em imagem axial. Então, via de regra, certo? AP e perfil para traumas em joelho, certo? Se tiver um trauma na patela, aí a gente utiliza o axial. Combinado? Tornozelo, AP e perfil, certo? Tíbia, malelo medial, malelo lateral. Parênteses aqui, galera. Não existe fíbula distal ou tíbia distal. Essa região, malelo lateral, malelo medial. Combinado? Vamos fechar assim, ok? Região do talos, calcâneo e navicular. Já no perfil, a fíbula fica um pouquinho mais atrás, tíbia, talos, a articulação tíbio-talar, calcâneo, articulação talo-navicular e navicular. Nitidamente aí uma imagem de uma fratura bimaleolar, certo? Uma fratura tanto do maléolo lateral quanto do maléolo medial, em imagem em AP, ok? Então, finalizando nossa aula, o que nós podemos concluir? Na maioria das vezes, certo? Incidências radiográficas AP em perfil. Ombro, AP e perfil, joelho, AP e perfil, bacia ou quadril, AP em perfil, certo? Tornozelo, AP em perfil, punho, AP em perfil. Quando a gente tem um trauma em uma região diferente, clavícula e acromioclavicular, incidência de zanca. Patela, incidência axial. Opa, teve um trauma no ramo isquiopúbico da bacia, inlet, outlet. Opa, tô com uma suspeita de trauma no acetábulo, alar obturatriz. Ok? E lembrar, gente, no mínimo 2 incidências, nunca uma incidência, ok? E mínimo de objetos possíveis. Se o paciente estiver com uma pulseira, pedir para retirar. Se tiver com um anel, pedir para retirar. Quando for fazer a radiografia, né, da bacia, se o senhor está com objeto no bolso, pede para tirar celular, moeda. Muitas vezes isso atrapalha a nossa avaliação, certo? E outra coisa, lembrar que sempre solicitar
uma articulação acima, uma articulação abaixo, para a gente não ter dúvidas. Lembrando sempre, história clínica, uma anamnese muito bem feita, certo? Um exame físico muito bem adequado e aí solicitamos o exame de imagem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilha, se inscreve no canal e escrevam aqui seus comentários. A gente se vê numa próxima. Fiquem bem e um grande abraço. Tchau!